Quem aqui já ficou internado alguma vez no hospital? Amém. O bom do crente é isso, né? Que ele não perde a oportunidade de se manifestar. Quando você fica internado, você começa a entender algumas coisas que quando você vai no hospital só fazer um exame, você não consegue perceber. Eu tive o privilégio de passar 40 anos da minha vida sem nunca ter sido internado, e justamente aos 40 anos, 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma dor na região abdominal, não sabia o que era, e fui para o hospital e era rins, e tive que operar 2 vezes na mesma semana. Fiquei praticamente 5, 6 dias dentro do hospital. E isso foi muito assustador para mim, porque eu nunca tinha ficado nem uma noite no hospital, quanto mais 5, 6 dias. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, tive que tomar. Eu não sabia o que... Eu lembro que eu ficava conversando com o médico assim, não, peraí, mas você vai me dar anestesia, para onde vai minha mente? Ele falou, eu não sei explicar, meu senhor, você só tem que dar o braço para eu dar. Eu falei, não, porque você vai me apagar, eu quero saber para onde eu vou. Ele falou, não sei. Você quer tomar anestesia ou quer fazer sangue frio? Eu estava assustado, não tinha ideia do que ia acontecer. Mas eu aprendi, eu percebi algumas coisas nesses dias. Eu tive que tomar muitos remédios diferentes. Por exemplo, uma coisa que muitos homens têm, graças a Deus aqui não acontece muito, mas muitos homens têm medo de agulha. Para tomar injeção é um escândalo. Para tirar sangue enrola. Não, hoje não. E como todo homem, eu tinha essa resistência com a agulha. Mas depois de 6 dias, 7 dias, todo mundo tendo que te furar o tempo todo, eu acabei acostumando. Então fazem 2 anos que eu vou tirar sangue regularmente, para os meus exames normais de rotina, e que eu só dou o braço assim, ó, e acabou. Fiquei 40 anos da minha vida, falei, meu Deus, agora, vai falar, calma aí, moça, vai devagar, moça. Por favor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa moça, ela não é reveia. Eu fiquei 40 anos sofrendo. Existem certas dores que são um pouco traumáticas na nossa vida, que nos curam de dores emocionais, mentais, dores que não são reais. Porque a verdade é que a agulha no braço incomoda, mas não dói o suficiente para você gritar como grita. Então, depois de você experimentar muitas vezes, você percebe que muitas dores são mais mentais, emocionais, do que físicas, reais de verdade. Assim como os medos. Muitos medos que temos e sentimos não são reais de verdade. São coisas da nossa mente, são produções da nossa mente. Então, outra coisa que eu percebi é que existem várias formas de você tomar remédio. Quando você chega no hospital numa situação muito crítica, eles já automaticamente vão na veia. Por quê? Quando o remédio é intravenoso, ele faz um efeito mais rápido. Mas diga aí outras formas de tomar remédio. Oral, sublingual, inalatório. Tem várias formas. Pomadas. Tem várias formas de você tomar remédio. São várias formas de administrar o remédio que você tem que tomar. E como é que o médico ou a enfermeira decide como eles vão administrar esse remédio em você? De acordo com a situação que você se encontra. Eles analisam a situação que você está e, mediante a situação, eles decidem como vão administrar o remédio. Então, por exemplo, nos primeiros dias que eu estava internado, eu só tomava intravenoso, era injeção, veia, eu ficava já com acesso, então tudo que eles tinham que dar era na veia. À medida que eu fui recuperando, eles começaram a falar assim, olha, nós não vamos mais te dar, por exemplo, o remédio da dor, nós não vamos mais dar intravenoso, você pode tomar esse comprimido aqui, tá bom? Às 6 horas da tarde você toma, ok. Ficava ali do lado da cama, eu pegava, tomava às 6 horas da tarde. Então, a forma como você administra o remédio deve ser indicado por alguém que sabe como fazer.
Pessoas como Michael Jackson, Elvis e outros grandes nomes, e também pessoas desconhecidas, morreram por tentar administrar a própria medicação. Porque quem entende de medicação não é o seu corpo, é o médico. Você acha que está precisando de mais, porque está sentindo dor, mas o médico sabe que ali é o limite da morfina que ele pode te dar. Mais do que aquilo vai afetar, por exemplo, o ritmo do seu coração e ele precisa parar, por mais que você esteja com dor. Mas quando a gente administra o próprio remédio, a gente acaba cometendo alguns erros, porque o nosso corpo comanda o que a gente acha que tem que fazer. Estou sentindo dor, quero mais. Ainda não estou satisfeito, como mais. Ainda estou sentindo tal coisa, continuo tomando o remédio. Então, por exemplo, quando você tem que tomar aquele remédio que é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, às vezes me dá uma alergia chata, minha garganta fica coçando, fica, sabe, estranha. Aí eu tomo um antialérgico e está lá, é de 8 em 8 horas. Aí eu tomo um. Passa 4 horas, minha garganta ainda está coçando, ainda está doendo, o que eu faço? Tomo de novo. Porque a gente acha que tem o poder de fazer isso, apesar de estarmos errando. A gente pode criar uma séria complicação quando administra na gente o que só quem entende poderia administrar. Quem está entendendo até aqui? E aí vem o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que foi formado e treinado por Jesus, o Pedro que era nervosinho, esquentado, extremamente sanguíneo, que antes era um pescador de peixes. Jesus entra na vida dele, o faz pescador de homens. Agora Jesus não está mais na terra, Jesus está à destra do Pai, e Pedro começa a se destacar como líder da igreja em Jerusalém. E apesar de ser analfabeto, de ser iletrado, diz a Bíblia, ele escreve 2 cartas. É claro que, ditando para pessoas que sabiam escrever, Pedro endereça 2 cartas à igreja. A primeira carta do apóstolo Pedro, a segunda carta. Nós vamos ler um versículo que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, se você puder abrir comigo. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: mas, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra que semana passada eu ensinei para vocês que antes de você pedir um dom a Deus, você precisa praticar o amor? Lembram disso? Quem está na internet e não assistiu, assiste a mensagem da semana passada, porque nós estamos numa sequência de ministrações sobre os dons espirituais. Então, quem escreveu o que eu lhe ensinei semana passada foi o apóstolo Paulo, perdão. Hoje é o apóstolo Pedro. Nós estamos falando de escritores diferentes, de pessoas diferentes, indicando a mesma coisa. Amem-se uns aos outros, porque toda vez que você não ama, você não calcula bem o que fala, o que faz. Quando você não ama, você não mede o que faz em relação aos outros. Então, quanto mais você ama uma pessoa, mais você pensa no que faz a respeito dessa pessoa. Então, eu amo meus 4 filhos, e eu tomo muito cuidado com o que eu falo com eles, porque o que eu falo pode levantá-los ou feri-los para sempre. Então, eu entendendo a responsabilidade que eu tenho e valorizando o amor que eu sinto, e por querer alimentar esse amor por muito tempo, eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Então, quando você não ama alguém, você não pensa no peso das palavras. Quando você não ama alguém, você não consegue se colocar no lugar desse alguém. Quando você não ama alguém, você não sente o que essa pessoa está sentindo. Então, você faz o que quiser. Você age da forma que lhe dá na cabeça. Então, os apóstolos
seguindo os ensinamentos de Jesus, sempre antes de falarem de dons espirituais, vão falar de amor. Porque você não vai saber administrar o dom que Deus colocou em você na vida dos outros se não tiver amor. Não tem como. Quando você ama, você distribui o que tem em você corretamente. Quando você ama, você distribui o que tem em você corretamente. E a Bíblia continua dizendo, então ame-se uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele perdoa, ele deixa para lá os erros de muita gente. Quem aqui é casado? Casado. Ok. Quem aqui, para estar casado hoje, teve que perdoar muita coisa? Levanta a mão. Baixa a mão. Se você não tivesse perdoado, ou se o cônjuge não tivesse te perdoado, você estaria de pé hoje? Casado, pelo menos? Dificilmente. O amor, ele cobre muitos erros. Nós não estaríamos de pé, por exemplo, se Deus não tivesse perdoado nossos pecados, porque Ele nos ama. Nós não estaríamos com livre acesso ao Pai se Jesus Cristo não tivesse sacrificado por nós e nos dado esse acesso por amor. Então, antes de você pedir qualquer coisa que vai te beneficiar espiritualmente falando, como os dons, primeiro tenha certeza que você está carregado de amor. Senão, você vai errar ao utilizar esse dom. Você vai errar ao utilizar o talento, o chamado, o propósito, a habilidade que você tem. E a Bíblia continua, versículo 9. Então, sede hospitaleiros um para com os outros, sem reclamação. Atenda bem as pessoas, receba bem as pessoas, sem reclamação. Por que o apóstolo Pedro já diz sem reclamação? Porque lidar com pessoas não é fácil. Ele já sabia, 2000 anos atrás, já sabia, não é fácil. Dá vontade de reclamar, senão ele não orientaria, olha, faz sem reclamar, hein? O apóstolo Pedro já falou, faz sem reclamar, porque ele sabe que não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil ser hospitaleiro, não é fácil abrir a sua casa para fazer bem a alguém, não é fácil tirar de você para ajudar o outro. Ainda assim, se for fazer por amor, faça sem reclamar. Deus odeia murmuração. O povo hebreu não entrou na terra prometida porque ficou reclamando o tempo todo. Quando você reclama, você não está contabilizando os seus avanços, porque quem percebe o quanto está avançando, para de reclamar. Para pensar em como estava a sua vida há 2 anos atrás, como está a sua vida hoje. Você pode ter problemas hoje, mas para calcular os avanços. Para pensar na tua vida emocional. Quem aqui já passou por um buraco emocional que achou que ia morrer, uma depressão, um ataque de pânico, uma ansiedade crônica, Quem aqui já passou por isso? E você está aqui hoje, quer dizer que você melhorou. Será que você consegue calcular esse avanço e agradecer por estar melhor hoje? Não está perfeito, e vou te dar uma notícia, aqui na terra não vai ficar também. Mas está melhor do que antes. Se a gente não aprende a calcular esses avanços, a gente começa a agir ingratamente, ou de forma ingrata com Deus, que o tempo todo está trabalhando 24 horas por dia, de manhã, tarde, noite e madrugada, para que nós possamos avançar. E quando Ele quer fazer uma pessoa avançar, quando Ele quer fazer um filho e uma filha avançar, Ele coloca dons nessa pessoa. O dom é a forma mais prática, é a forma divina mais prática de você avançar na terra. Se eu não tivesse o dom da palavra, na qual estou exercendo hoje à noite, a minha vida, do jeito que vocês conhecem na internet, não seria possível. Então eu não tenho dúvida nenhuma que se hoje eu posso fazer o que eu faço, tenho o que tenho, represento o que represento, não é pelo meu mérito, mas pelo dom que Deus colocou em mim. E ai de mim, se usar esse dom para qualquer coisa que não seja para a glória daquele que me deu.
Então eu poderia estar fazendo muitas coisas hoje. Eu poderia estar em qualquer lugar hoje. Mas eu estou aqui administrando o meu dom, distribuindo aquilo que Deus confiou em mim. E você só consegue fazer isso quando desenvolve, quando adquire esse amor, quando é hospitaleiro, quando serve as pessoas sem reclamar. Versículo 10. Cada um administre. A versão que eu estou lendo, a versão Almeida, diz: cada um administre nos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme sabedoria e graça de Deus. O apóstolo Pedro, no versículo 10, diz: cada um administre nos outros o dom que recebeu. Vamos voltar ao exemplo do remédio. Eu tenho um dom e você tem outro. Eu já lhe ensinei, são 9 dons espirituais. Dom é diferente de talento. Talento é uma habilidade natural que nasceu com você. Tem gente que com 5 anos senta no piano e aprende a tocar de ouvido. Tem gente que fica 10 anos em escola de música e não aprende a tocar direito. Tem mulheres, homens também, que pegam a agulha e aprendem a fazer crochê de um dia para o outro. Tem gente que fica 5 anos na aula de crochê e não sabe fazer uma coxa. Existem pessoas que têm habilidade natural, por exemplo, falar em público. A pessoa desde criança sobe aqui, pega sem vergonha e fala tranquilamente. Tem gente que quando vai subir para falar em público quase que desmaia de ataque de pânico, de medo. Existem coisas que são habilidades naturais, o que a gente chama de talento. Isso não é dom. Dom são presentes divinos colocados em você para acelerar o teu propósito na terra. Dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da palavra, o dom da operação de milagres, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom da fé, o dom da misericórdia. Existem dons que foram dados por Deus para você. A partir do momento que você tem o dom espiritual, não estou falando do seu talento, estou falando do seu dom, agora você tem uma grande responsabilidade, segundo o apóstolo Pedro, administrar esse dom na vida dos outros. Aí eu tenho o dom da sabedoria e do conhecimento. Eu preciso reconhecer o estado do paciente. Agora eu sou médico, eu sou enfermeiro. Eu preciso reconhecer o estado do paciente para saber se eu vou administrar o meu dom nele intravenoso, por inalação, via oral, líquido. Eu tenho que saber como é que eu vou usar isso. Sublingual. Porque tem pessoas que não sabem, já têm o dom, mas não sabem administrar na vida dos outros. Por isso que ninguém entende o que essa pessoa faz e fala. Tem pessoa que tem o dom de Deus, mas ninguém gosta dela. Ninguém se dá bem com ela. Porque ela tem um dom, mas primeiro não adquiriu o amor. Então, o desafio que a gente tem é, primeiro ser cheio de amor para depois manifestar o dom. E quando for manifestar o dom, administrar conforme Deus nos entregou. Administrar nos outros o dom que você recebeu. Então, tem várias vezes que eu sou convidado para falar em algum lugar. E aí eu vou com uma ideia pronta do que eu vou falar. Fala, hoje eu vou falar sobre isso, isso, isso. Vou dar aquele exemplo, vou falar isso e tal. Vou com a ideia do que eu vou falar. Quando eu chego e percebo o público, eu me dou conta de que o público não está preparado, não tem maturidade para escutar o que eu vou falar. Ou são novos na fé, ou não são convertidos. E aí eu começo a administrar o meu dom para aquele público. Eu não posso falar o que eu vou falar. Se Deus colocou no meu coração essa palavra, eu vou entregar essa palavra, mas administrando da forma correta. Se eu falar do jeito que eu estou acostumado a falar num momento como esse, muita gente pode não entender. Pode simplesmente nem perceber que está recebendo uma palavra divina. Então, por falta de sabedoria, muita gente tendo o dom, não sabe aplicar na vida do outro. Por falta de sabedoria. Porque você não vai conseguir administrar o dom que Deus colocou em você na vida dos outros sem amor e sem sabedoria.
sem amor e sem sabedoria. Então você imagina uma pessoa que tem o dom da profecia. E nós já ministramos aqui uma das mensagens que o apóstolo Paulo nos instrui que procurai com zelo, procurai com determinação os melhores dons, mas principalmente o dom de profetizar. Porque aquilo que você fala tem poder. Então todos nós aqui deveríamos buscar o dom de profetizar para que aquilo que você fala aconteça. Mas para que você tenha esse poder, você precisa praticar o que está escrito no livro do apóstolo Tiago, capítulo 3. Da mesma boca, da mesma fonte, não podem sair água doce e água amarga. Você precisa decidir no que usa a sua boca. Se você usa a sua boca para amaldiçoar, para falar mal dos outros, para fofocar, para xingar, para palavras torpes, para imoralidade, quando você vai profetizar, não acontece, porque você já a tornou fonte de água amarga. Está escrito, não sou eu que acho, não. Então, quando você pede um dom, você tem que saber se você está disposto a deixar para trás o que pode contaminar ou impedir esse dom. Senão, nem sabedoria você tem para administrar o que Deus te entregou na vida dos outros. Então, imagine que tem um dom da profecia e não sabe administrar isso. Fala fora de hora. Fala de um jeito que ninguém entende. Porque o profeta, se não souber se comportar, mais escandaliza do que entrega a palavra. Você imagina, as pessoas lá fora não estão acostumadas com certas coisas. A maioria dos programas evangélicos que passaram na TV no passado, mais escandalizaram do que fizeram efeito. E tudo que estava passando ali era de Deus, mas não teve sabedoria na comunicação. Não souberam administrar o dom. A profecia podia ser verdade, a cura podia ser verdade, ninguém está duvidando que era mentira, pode ser, pode não ser, não sei, mas vamos supor que seja tudo verdade. A forma que fizeram, a forma que administraram, mais escandalizou. Você conhece mais gente na rua, vai no seu trabalho amanhã, pergunta: o que você acha dos programas que você assistiu há 10 anos atrás na TV, de crente? Vai ter mais gente escandalizada que a gente falou: ó, pai, me ajudou muito. Concorda comigo? Sim, pode ter uma exceção, claro, pode ter uma pessoa, não, me ajudou muito, tem exceções. Mas na maioria das vezes você vai escutar o contrário. Não é porque o dom não era verdade, é porque não souberam como administrá-lo. Não adianta você ter se você não souber administrar. É igual dinheiro. O que adianta você ter dinheiro e não saber administrar? Vai perder, vai gastar com o que não serve, vai gastar em prazeres que vão e vêm, enquanto a vida pode durar mais tempo do que você está imaginando. Tem gente que fala assim: quer saber? Eu só tenho esse dinheiro, mas eu vou viajar porque a vida é uma só. Vai que Jesus volta aí. A pessoa vai, detona todo o dinheirinho que tinha, volta de viagem, Jesus não voltou, o mundo não acabou e ainda tem 40 anos para viver. Aí que eu quero ver. Então, eu vou te dar um conselho. A sabedoria precisa ser tua melhor amiga. Você precisa aprender a tomar decisões com sabedoria, a administrar o que Deus te entregou com sabedoria, a usar o dom que Deus te entregou com sabedoria. E você precisa ter amor para saber em que medida entregar isso. Por exemplo, quem é pai e mãe e ama seus filhos, acredito que todos amam os filhos que têm. Quando você vai repreender, quando você vai chamar a atenção dos seus filhos, você fala mais alto. Você precisa impor sua autoridade. Você precisa mostrar que é sério. Mas você, por amá-los, você consegue controlar, ou deveria, controlar intensidade da voz, força e etc. Porque você quer mostrar que está falando sério, mas você não quer traumatizar. Quem está entendendo? O nome disso é administração do que você está fazendo. Então eu vou chamar a atenção do meu filho Joaquim, que tem 5 anos, e fala: Joaquim! Ele já me olha assim: pai, mas eu não preciso, a partir do momento que ele já está me olhando com atenção, eu não preciso falar: você! Pá! Pronto, passei do limite. Para que eu vou dar um tapa se ele já está prestando atenção? Para que eu vou continuar gritando se ele já parou? Então, o que nos faz administrar isso é o amor. Eu não posso traumatizar meu filho. Eu vou saber exatamente a medida da repreensão. Quem está entendendo? Então, se você tiver dom sem amor, você não vai saber a medida
de administrar isso que Deus te deu na vida dos outros. Ou você vai dar muito, ou vai dar pouco, ou vai fazer do jeito que você acha que tem que fazer, e pode traumatizar as pessoas. Então o apóstolo Pedro, lembrando um homem que não fez faculdade, que era iletrado, que era pescador, que tinha tudo para dar errado, está nos ensinando não o que ele aprendeu com os outros, o que ele viveu. Porque o melhor professor é aquele que aprendeu com a vida. Quem aprendeu com os livros tem seu valor, mas quem aprendeu com a vida sentiu na pele o que está ensinando. O apóstolo Pedro, ele aprendeu apanhando da vida. Ele aprendeu convivendo, sobrevivendo, que se ele não administrasse bem os dons, não adiantaria tê-los. Então o que adianta você vir para uma reunião como essa e falar: Deus, me dá um dom? Primeiro, se você tem vergonha de usar. Segundo, se você não tem sabedoria para administrar. Terceiro, se você não tem amor para dosá-lo. Quarto, se você não tem ousadia para colocá-lo para fora. Ou você acha que não preciso de ousadia para subir aqui e falar para milhares de pessoas? Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Até porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. A partir do momento que você pedir um dom para Deus, seja corajoso, corajosa de colocar para fora. Porque todo aquele que enterra seu dom será cobrado por isso. E a forma que você tem de contribuir para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, é colocando o seu dom para fora. É colocando isso bem administrado na vida das pessoas, na vida dos outros. Então, por exemplo, quem aqui assiste o Café com Destino pela manhã? Ficar de olho nessa irmã que ela está empolgada, hein? Já pedi para os seguranças ficarem... Estou brincando. Você que assiste o Café com Destino, a forma que eu faço o Café com Destino de manhã não é diferente de como eu prego? Por exemplo, de manhã eu brinco, né? Brinco com o Wesley, com o Teixeirinha, são, além de amigos, são personagens do programa, né? Por quê? Porque é uma forma de administrar o conhecimento, o dom do conhecimento na vida dos outros, é aliviando a tensão da pessoa. Então, se você fica 40, 50 minutos só falando de uma coisa muito séria, a pessoa vai ficando tensa. Por mais que esteja fazendo sentido para ela, ela já está começando o dia tensa, ela precisa começar o dia leve. Então, a forma de entregar o conhecimento mais leve através de brincadeiras e tudo, não é uma técnica, é a administração de dom. É para que meu dom faça sentido na vida das pessoas. Mas quando eu estou aqui, por exemplo, pregando como um mensageiro de boas notícias, eu não preciso brincar como eu brinco de manhã. Porque você já veio aqui para receber uma palavra, você não veio aqui para relaxar a cabeça, senão você estaria no spa, não na igreja. Então, sabendo o tipo de paciente que está sentado, eu administro o dom conforme Deus me entregou. Eu não preciso fazer um stand-up aqui para você entender, porque você já é adulto e veio focado em aprender algo e receber algo de Deus nessa noite. Nós temos meia hora, 40 minutos para entregar uma palavra, não dá tempo para jogar conversa fora. Agora, quando você está começando o seu dia, é diferente. Quando você vai assistir um filme, é diferente, você está procurando outra coisa. Então, o seu dom, ele precisa se encaixar naquilo que a pessoa está procurando no momento. Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma palavra profética de forma diferente. Porque como é que são as palavras proféticas normalmente? Para quem aqui é crente desde criança? Muito crente aqui hoje, hein? Quem é crente desde criança? Como é que geralmente chegam as profecias? Você está distraído do nada, a igreja. Ai! Você fala, meu Deus, o Senhor não revela nada, Deus, tu sabes que eu já larguei aquilo, Senhor. Não mostra, não. Estou aqui puro, fazem 2 horas que eu estou puro, Senhor, não tem necessidade de me expor. Você fica com medo. E a pessoa gritava e não sei o quê. Lembra disso, até hoje, assim, em muitos lugares. A primeira vez que eu recebi uma profecia de forma diferente, eu estava fora do país, eu fui numa conferência,
Sentou um rapaz do meu lado e falou assim, boa noite. Falou em espanhol, buenas noches. Posso falar com você? Eu falei, pode. Ele falou assim, você é uma pessoa que não acredita muito no sobrenatural, não é? Eu falei para ele assim, olha, eu acho que você está me confundindo. Eu sou crente desde criança, eu sou filho de pastor, neto de pastor. Ele falou, não perguntei quem é você nem de onde você veio, eu perguntei se você acredita no sobrenatural. Porque Deus me mostrou, e ele continuou falando pausadamente, tranquilamente, não falou em línguas, não deu, não botou a mão na minha cabeça. Ele só falou assim, Deus me mostrou que você precisa disso, disso e disso. E que se você não vê, você não crê. Mas a Bíblia diz que a gente tem que crer para ver. Então Deus pediu para te avisar isso aqui, ó. Aquela palavra entrou no meu coração, foi me transformando, eu comecei a chorar, porque ele falou uma coisa assim que eu tinha falado com Deus no secreto. E foi a primeira vez que eu tomei para mim uma palavra profética. Antigamente eu via acontecer, eu falava assim, será? Qual a diferença? De alguma forma, ele soube administrar nesse paciente aqui que estava precisando o dom da maneira certa. Ele administrou de uma forma que fez sentido para mim. Depois eu abri minha mente para o profético, para o sobrenatural. Hoje estou acreditando em tudo. Tudo que está na Bíblia, né, pelo menos. Por quê? Porque alguém foi usado com sabedoria para administrar o dom da profecia em mim. Senão eu ia continuar resistente. E hoje em dia já não importa como falam comigo, porque chega uma hora que você amadurece. Chega uma hora que você cresce. Chega uma hora que você deixa de ser um adolescente, uma criança emocional, espiritual, e se torna um adulto na fé. E não importa já como administra um dom em você, você já recebe, você já entende. Mas quando eu vou levar meus filhos no hospital, e o médico fala, olha, a gente vai ter que fazer intravenosa, eu faço de tudo, não tem um remédio que seja líquido, eu faço de tudo para negociar com o médico, para evitar furar a criança, porque uma criança de 4, 5 anos faz um escândalo, é um trauma para a criança. A última vez eu tive que segurar o braço da minha filhinha, que fez 4 aninhos, ela olhou para mim e falou assim, até você, papai. Porque o médico falou assim, tem que segurar, ela está se mexendo muito. Eu segurei para ele tirar o sangue. Ela olhou para mim com assim, Judas, você era para me salvar. Ela não sabe que aquela dor é para melhorar, é para salvar. Então, você tenta administrar o remédio de forma diferente. Será que não... Ela falou, não tem como, vai ter que furar. Esse remédio é intravenoso, não tem jeito. E aí você vai ter que passar por um momento muito difícil, que é ter uma dor para melhorar. Existem melhoras que só chegam depois de uma dor. Ninguém quer tomar a picada da agulha, mas sem agulha a cura não chega. Não tem jeito. Existem dores que são enviadas por Deus para te curar de vez. É igual quando você vence o seu maior medo. Quando você vence seu maior medo, todos os outros desaparecem. Porque como o medo é algo mental, quase nunca é real, existem medos reais. Por exemplo, eu estou no alto de uma montanha, 2.000 metros, olho para baixo e vou sentir medo. Medo real. Realmente, se eu cair, eu vou morrer. É um medo real. Mas a maioria dos nossos medos não são reais. A gente vai imaginando, vai sentindo coisas que não é bem assim. Para quem não sabe, 86% das nossas preocupações... Quem é que está preocupado com alguma coisa hoje? Todo mundo? Gente, Jesus. Vocês não eram crentes, não falaram que é crente? A Bíblia diz, lancei vossas preocupações. A gente prega outro dia sobre isso. Mas olha só. Dado estatístico, ciência, 86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Você está sem dormir à toa. Está preocupado à toa. Está atraindo
psicossomatizando coisas no teu corpo à toa. Tem gente que se preocupa tanto que o cabelo começa a cair, começa a dar gastrite, começa a arrancar a unha. E toda a preocupação foi à toa, porque primeiro que a preocupação não vai mudar nenhuma vírgula do que tem que acontecer. Se tem uma coisa que não muda o futuro, é preocupação. Então você se preocupando ou não, o futuro não vai ser mudado por isso. Agora a oração muda. Então talvez você esteja no ão errado. Em vez de preocupação, vai para oração. Porque a oração pode mudar, preocupação não. E se você está fazendo parte dessa jornada para receber um dom de Deus, eu quero só te alertar para algumas coisas. Você tem que estar disposta a ter ousadia para colocá-lo para fora. Disposta a governar isso com amor e com sabedoria. Se você está disposto a isso, hoje começa um derramar de Deus divino. Os céus vão começar a derramar sobre sua vida o dom que lhe cabe. Às vezes o espaço que está vazio dentro de você, que dá um sentimento de estar faltando alguma coisa, é justamente o tamanho do dom que está vindo. O espaço vazio é justamente do tamanho do dom que Deus está enviando para você. E nunca mais você vai se sentir inútil, desprezado, desprezada, colocado de lado, sem ter o que fazer, porque quando você tem um dom, o que não falta é coisa para fazer e fila na tua porta para buscar o que você tem. Eu sempre falo, está se sentindo sozinho? Em vez de procurar um amor, procura um dom. Estou tão solitária, vou procurar um amor. Tem muita gente que está casada e está solitário também. Às vezes o amor não resolve, o amor, paixão, né? Não resolve. Mas eu duvido você se sentir sozinho com um dom. Porque o que vai ter de gente te cercando. Então, se hoje eu tivesse me sentindo sozinho e quisesse jantar com alguém, quem aqui gostaria de jantar comigo hoje quando eu saísse daqui? Então, eu não vou poder, mas o Wesley está aqui, o Wesley vai com você. Escuta. Escuta. E por que você quer jantar comigo? Não, vamos lá. Você nem sabe como eu sou. Você nem sabe se eu sou realmente uma pessoa boa, você só me conhece pela internet. Você não sabe quanto eu tenho na conta. Você não sabe se eu vou pedir para a gente rachar. Você não me conhece o suficiente para aceitar jantar comigo. Mas por que você iria? Porque você reconhece o meu dom. O dom nunca te deixa sozinho. O dom nunca te deixa sozinha. As pessoas querem estar com quem tem um dom. Mas se você não souber administrá-lo nos outros, o seu dom, que é para o seu crescimento, pode ser uma grande trava na sua vida. Quantas pessoas com muito dom foram travadas, terminaram mal? Porque a partir do momento que você recebe um presente como um dom divino, você tem a responsabilidade de usá-lo. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de receber certos presentes, por exemplo. Às vezes, um aluno meu me dá um terno. Tiago, tudo bem? Vai no Método Destiny. Eu comprei esse terno para você. Aí você vê que a pessoa fez um esforço para comprar aquele terno. Eu não pedi nada. Eu estou dando minha aula e ele fala, eu comprei o terno. Aí o terno que ele comprou não cabe em mim, não é o meu estilo, não é a cor que eu gosto. Provavelmente eu não vou usá-lo, porque eu tenho outros ternos. Passa uma semana... Pensa na perturbação. Tiago, tudo bem? Eu assisti o Café com Dinheiro essa semana, não te vi com terno. Falei, meu Deus. Já aconteceu comigo, não estou brincando, não. A pessoa começar a me perturbar. Você nunca usou o terno, é que eu te dei. E tudo, porque quem dá presente faz questão que você use. Se com as pessoas são assim, imagina Deus quando te dá o dom. Deus te deu para você usar. Fica de pé. Deus te deu para você usar. E se você administrar isso que Ele deu,
na vida dos outros, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para você. Deus vai te usar como você nunca sonhou em ser usado, usada por Ele. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou pisar. E não vai ser por causa das tuas qualidades, vai ser por causa do teu dom. Então reconhece quem te deu o dom quando Ele te levantar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Em momentos como esse, às vezes eu desço de uma pregação, de uma palestra, ou de uma aula online, alguma coisa, alguém fala: Tiago, você mudou minha vida. Eu falei: eu não. Eu nunca recebi um elogio desse, eu não aceito um elogio desse. Eu não. O Espírito Santo, eu sou só um instrumento. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Se Deus não tiver misericórdia de mim, como tem que ter de você e de mim, ninguém aqui fica de pé. Então, quando Deus começar a te usar, só lembre quem colocou o dom aí. Não acha que foi a tua faculdade. Deus pode usar a tua faculdade? Claro. Não acha que foi o seu talento, a sua habilidade natural. Deus pode usar isso? Tomara que use. Não acha que foi a família que você veio, o dinheiro que tem na conta, o diploma que está na parede, os amigos que você tem. Não acha que foi algo material ou humano. Reconhece quem te dá o que ninguém pode te dar: saúde, sabedoria, dom. Só Deus pode dar o que o homem não dá. Não deixa ninguém confundir a tua mente a ponto de você achar que agora que o dom está fluindo e as pessoas estão sendo abençoadas através de você, que foi o seu esforço. Eu preciso me esforçar todo dia. Deus faz tudo menos a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. A fé sem obras é morta. Eu preciso fazer, mas não é o meu esforço. É o dom que Ele colocou em mim. E eu quero orar por você agora, declarando e profetizando. Os dons vão começar a cair sobre a sua vida. Você vai começar a buscar em Deus os melhores dons e a administrá-los corretamente na vida das pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Eu profetizo que o dom de línguas, de interpretação de línguas, o dom de operação de maravilhas, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da profecia, o dom da operação de milagres, o dom do discernimento de espíritos, os dons espirituais vão cair sobre a igreja, e nós faremos a diferença por onde passarmos, não apenas por causa do nosso talento ou qualidade, mas por causa do dom que nos foi confiado. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo começando desde agora até o último dia da nossa vida. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia!